Seminário contra as obras da carne, parte 13. O objetivo desse seminário é fazer com que todos venham adquirir o conhecimento das coisas que agradam e desagradam ao Senhor. Ao ler a palavra de Deus, você encontrará na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas 17 coisas negativas que levam uma pessoa a ficar distante de Deus. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós podemos observar, através dessa passagem bíblica, que tem algumas coisas, se nós praticarmos, se nós realizarmos, nós não iremos ganhar a salvação, nós não iremos ganhar o reino de Deus. Ou seja, a pessoa perde a vida eterna com Deus. Por isso é de extrema importância nós termos um cuidado, a forma como nós estamos conduzindo as nossas vidas. E hoje nós iremos estudar a 13ª obra da carne, que é heresias. E o que é heresias? Vamos lá. O que é heresia? Doutrinas opostas aos ensinamentos divinos. Grupos divididos dentro da congregação, formando conluio egoístas. Ensinamentos falsos que se baseiam na Bíblia, mas com um pequeno ou grande desvio. Sendo assim, temos que ter um cuidado com as pessoas que estão contaminadas com essa obra chamada heresia. Elas podem nos distanciar dos planos de Deus. Então, heresia é o ensinamento errado. Existe o ensinamento de Deus, a doutrina de Deus, a regra bíblica, e o ser humano, movido por Satanás, vem distorcendo tudo, vem mudando tudo, vem transformando tudo daquilo que é o plano de Deus, daquilo que é o correto, aquilo que é o desejado por Deus. E onde é que as heresias estão? Estão aqui na terra, atuando dentro das igrejas. Sendo assim, nós temos que ter um cuidado muito grande para nós não nos prendermos nos ensinamentos errados e, ao mesmo tempo, nós temos que ter um cuidado para não transmitir ensinamento errado. Pastor, mas como é que eu vou saber se o ensinamento é errado ou não? Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que ter o hábito da leitura bíblica. Se você não lê a Bíblia, como é que você vai conhecer a verdade? Então é necessário você ler. Agora também tem que ler a Bíblia com cautela, com vigilância. Às vezes é aquela pessoa que vai ler a Bíblia, caçando alguns versículos isolados, às vezes para atacar uma igreja, atacar uma denominação, atacar um ministério, e isso tem que ter um cuidado, porque a pessoa acaba às vezes também sem querer aprendendo errado. Então você tem que ter o coração livre, puro, diante de Deus e pedir que o Espírito Santo te ensine. E aí vai lendo. Tenha o hábito da oração, tenha o hábito do devocional, tenha o hábito da leitura bíblica, e aí você vai adquirindo esse conhecimento. Após adquirir o conhecimento, você vai com facilidade detectar o que é heresia, ou seja, o que é ensinamento errado ou não. Quantas pessoas se arrebentam na vida por causa de ensinamento errado? Quantas pessoas se desviam dos planos de Deus por causa dos ensinamentos errados? E nós vamos ver algumas passagens bíblicas falando justamente sobre isso, aquilo que vai acontecer, aquilo que já aconteceu, está acontecendo e que irá acontecer ainda, dando sequência à humanidade. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, serão introduzidas dentro das igrejas. Isso vem desde a igreja primitiva. E muitas pessoas acabam o quê? Se desviando da fé, saindo dos planos de Deus. Um dia desse eu vi um vídeo
eu creio que aqui uma boa parte das pessoas devem ter visto, uma pessoa dando um recado em nome de Deus, se a mulher for lá e ajeitar a sobrancelha, ela vai para o inferno. Isso é heresia, irmãos. Isso é ensinamento do homem, isso é carne. Onde já se viu a mulher ajeitando a sobrancelha e ir para o inferno? Ou seja, o critério de ir para o céu é se entregar ao deboche. Ou seja, tem coisas que é o comum, tem que ser feito. Então você vê que isso é o quê? Um tipo de ensinamento errado. E qual é o objetivo de Satanás com esse ensinamento errado? É afetar o casamento. Porque o homem, ele é atraído pelo que ele enxerga, e aí pensa que nele tem em casa uma mulher que de vaidade não tem nada. E quando eu falo vaidade, eu não estou falando da vaidade pecaminosa, eu estou falando do cuidado. Aí pensa que não, tem um dragão dentro de casa e lá fora o diabo começa a colocar as princesas. Ou seja, uma doutrina para ensinar a mulher a não se cuidar. Uma doutrina que vem informando que se a mulher se cuidar, ela vai para o inferno. Isso é doutrina errada, isso é heresia. Passou até uma vez no Fantástico um homem que cometeu um adultério. Ele pegou uma passagem bíblica equivocada. E essa passagem bíblica, ele interpretou que Deus estava mandando ele cometer um adultério. E ele cometeu um adultério. Passou no Fantástico e tudo. Isso é o quê? Uma heresia. E quantas pessoas, irmãos, estão aí com a vida totalmente destruída por causa disso? São doutrinas de demônios, espíritos enganadores que vão entrando dentro das igrejas. É mais ou menos aquela pessoa está no local e há uma necessidade de sair daquele local para um outro, e ali o representante daquele local fala: se você for, vai vir maldição sobre a sua vida, a espada vai passar em você e sua família. Isso é heresia. Ninguém é propriedade de ninguém, nós somos propriedade de Cristo. Isso é heresia, é um tipo de ameaça. Isso é uma forma de mostrar para a pessoa que ela é escrava daquele local. E não é, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós temos que ter esse cuidado. Tem ministérios que falam quantas vezes o casal deve ter relação sexual. Isso é heresia, irmãos. Não tem quantas vezes, é o casal que decide isso daí. Tem ministério que quer dizer como é que o casal tem que fazer. Isso é heresia. O corpo do homem é da mulher, o corpo da mulher é do homem, é o casal que decide como é que tem que ser a relação sexual. Lógico que tem critérios bíblicos que tem que ser respeitados, mas não é a religião que vai entrar no seu casamento, dentro do seu quarto e dizer o que tem que ser feito. Aí você encontra hoje aí ministérios que a relação íntima do marido e mulher tem que ser com roupa. Porque se for sem roupa é pecado, é blasfêmia, é transgressão à palavra de Deus, isso é heresia. E está cheio das heresias, irmãos. Cheio de heresia dentro das igrejas. E nós temos que ter esse cuidado para nós não nos contaminarmos com essas doutrinas de Satanás. Continuando. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 17 está escrito: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que a palavra está falando? Que vai surgir o que? Os falsos profetas. Falsos profetas têm desde o passado, tem no presente e terá no futuro. Tenha cautela, tenha cuidado, tenha vigilância. Mas infelizmente uma grande parte do povo está à procura de profeta. A profecia que vem até você, você tem que analisar se ela fere a palavra de Deus ou não. Se ela fere ou não a palavra de Deus. Mas como é que você vai saber se ela fere a palavra de Deus se você não lê a Bíblia? A profecia você tem que ver aonde Deus está sendo glorificado nela. Hoje tem muita gente malandra, falsos profetas, que estão dentro das igrejas enganando o povo. Trazendo o recado de Deus, sem Deus estar mandando dar o recado, e usando o nome de Deus para transmitir aquele recado, sendo que Deus não está mandando falar aquilo. Tem coisas que você tem que parar e raciocinar, irmãos. Não é porque a pessoa fala o seu nome, que essa pessoa significa que seja um enviado de Deus. Não é porque essa pessoa fala o nome, o número do seu celular, ou até mesmo o seu RG, o seu CPF, não significa que essa pessoa vai ser instrumento de Deus para dar um recado.
E muitas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, se iludem. Tem um caso que eu conheço, esse caso já foi até denunciado. Hoje, com o avanço das redes sociais, torna mais fácil. Tem pessoas que tudo publicam em rede social. E tem igreja que ela é organizada, ela tem o cadastro, tudo direitinho, e deve ter mesmo, mas um cadastro na mão de um lobo é um perigo. Porque aquela pessoa força toda a sua vida, até mesmo nas redes sociais, e depois, quando você vem no culto, ela começa a dar recado. Mas não é um recado usado pelo Espírito Santo, é a carnalidade mesmo, para enganar. E a pessoa acha que é de Deus, acha que é Deus que está falando. E quantas pessoas são enganadas? Conheço pessoas, irmãos, que quebraram muito a cara com isso. Pessoas que perderam o casamento por causa de revelação. Tem um caso que na igreja a mulher era conhecida como a profetisa, e ela foi liberta na Igreja da Graça, passou por um processo de libertação, foi liberta, e depois que ela foi liberta, ela falou as maldades que ela fazia naquele ministério, que ela fazia parte. Muitos casais ela separou, mentindo. Ela começava a profetizar na hora do culto e falava, olha, sua esposa está te traindo. E era dentro daquela igreja, era conhecida como uma profetisa, como uma mulher de Deus. Só que era mentira, era o diabo usando ela. E casais se divorciaram sem ter adultério, porque ela falou que a mulher adulterou. Tenha o pé no chão. Para com esse negócio de querer movimento, querer barulho. Vai ler a Bíblia. Vai saber o que Deus quer de você, lendo a Bíblia. Para com essa mania de querer tirar uma palavra dos 45 segundos do segundo tempo. Para com essa mania de ligar para alguém, me dê uma palavra aí com urgência, me dê uma palavra aí com urgência. Para com isso daí. Seu estoque está tão seco assim. O seu carro está tão sem combustível assim, que precisa de última hora, desesperado com a sua palavra. Você não sabe o que Deus quer de você, o que Deus precisa. Você não sabe qual é a orientação dele para a sua vida. E aí que vem um recado errado, vem a orientação errada. Aí a pessoa pega aquele versículo bíblico, interpreta totalmente errado e toma uma decisão errada. E a Bíblia fala que nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Eles estarão no meio das ovelhas. Se o pastor chegar na igreja e começar com revelação, começar a fazer showzinho, a igreja triplica. Esse povo, será que está querendo Deus? Está nada. Porque quem quer Deus, busca a palavra de Deus, busca o conhecimento. Quem quer Deus, procura ser usado por Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui menciona o quê? Que chegará o tempo que a pregação do evangelho, e já aconteceu isso, está acontecendo e continuará acontecendo, será desagradável para muitos. Vai incomodar. Então essas pessoas que querem continuar no pecado, elas vão fazer o quê? Procurar mestres. Tem alguma igreja que aceita o meu pecado? Mas quando eu falo em aceitar, não é naquela passagem, não é naquela orientação, vinde todos, né? Vinde do jeito que estais, não é em cima de uma orientação, de uma regra da igreja. Vinde do jeito que estais. Mas é tipo assim, não, está certo você fazer isso, está certo. Você pode continuar assim porque está certo. Você quer continuar nessa prática? Pode continuar, porque está certo. Essas pessoas começaram a fazer o quê? Procurar mestres, pessoas que venham ensinar de acordo com o seu desejo. Você gosta de beber? Não, você pode beber. Beber não é pecado, não. Você quer fumar? Não, pode fumar. Fumar não é pecado, não. Você quer o quê? Se prostituir? Não, não. Seu corpo, suas regras, fica à vontade. Não é pecado, não. Isso é caretice dos crentes. Aliás, a Bíblia está ultrapassada. Já tem até líder religioso querendo mudar a Bíblia, que a Bíblia já está ultrapassada. Então o que acontece? As pessoas começarão a rejeitar o evangelho. A pregação do evangelho vai ser incômodo. E essas pessoas começarão a fazer o quê? Procurar
formas de penalizar a igreja de Cristo. Forma de fazer com que a igreja de Cristo venha a ser penalizada. Então, nós já estamos vivendo um período que determinadas coisas já não pode mais falar. Todo e qualquer tipo de pregação já está sendo considerado como uma intolerância. A igreja é intolerante. A igreja faz isso, a igreja é aquilo. A igreja não recebe, a igreja não ama. Isso é mentira, irmãos. Olha 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha o que está escrito. Irão trazer o quê? Doutrinas de perdição, heresias de perdição, e muitos vão seguir esses homens. Não é à toa, irmãos, que o caminho é apertado, a porta é estreita. O caminho da salvação é apertado. Já imaginou, você está num local onde a pessoa está pregando que determinados comportamentos levam ao inferno. Aí de um outro lado tem um local que fala, fica à vontade. Deus é só amor, Deus não é justiça. Peca à vontade, a vida é sua. Você acha que as pessoas vão pender para que lado? Infelizmente, a maioria vai pender para o lado que tudo pode. E a minoria vai pender para o lado do caminho da salvação. Não é à toa que Deus falou, o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, muitos são chamados, poucos escolhidos. Continuando. E olha o que essas pessoas são capazes de fazer. Marcos capítulo 3, versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo um conselho com os herodianos contra ele, contra Jesus, procurando ver como o matariam. Por que queriam matar Jesus? Porque ele veio com ensinamento verdadeiro, combatendo as heresias. Quando você começa a fazer o que é certo e combater o que é errado, você é perseguido. O Senhor Jesus Cristo, ele estava fazendo o quê? Transmitindo a verdade, combatendo as heresias. Já estavam criando uma forma para matá-lo, até concretizar o plano deles, que era matar o Senhor Jesus Cristo. Só que eles não contavam que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia para trazer salvação à humanidade. Lucas capítulo 22, versículo 2. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Aqui mostra mais uma vez eles caçando uma forma como matar Jesus. Vamos matar Jesus. Como é que nós vamos matar? Precisamos caçar uma forma, porque tem o povo. O povo é do lado dele. O povo é do lado de Jesus. Então nós precisamos criar uma forma, um método, uma maneira de conseguir matá-lo. Irmãos, enquanto as pessoas de bem querem o bem e se doam pelo bem, as pessoas do mal sempre estão maquinando a maldade. Estão sempre maquinando uma forma de destruir. Cristo aqui não estava fazendo mal para ninguém, pelo contrário, só fazia o bem. Libertava, curava, perdoava, salvava. E mesmo assim os religiosos estavam procurando um método, uma maneira de matá-lo. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. O que é que Deus nos ensina? Nós temos que ter discernimento. Saber o que é heresia, ou seja, o que é ensinamento errado, e saber o que é certo. Adquira conhecimento. Comece a orar mais. Comece a ler mais a Bíblia. Peça para o Espírito Santo te capacitar. Cuidado para você não se ver vítima das religiões, aprisionada nas doutrinas dos homens.
Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Cristo veio para nos libertar. E quando eu falo doutrina dos homens, eu estou me referindo a doutrinas de ensinamento de condução à salvação. Eu não estou me referindo a regras administrativas, não. Todo ministério tem regras administrativas. Não confunda regra administrativa com doutrina. A Assembleia tem a regra administrativa dela. E tem que ser seguida por quem está lá. A Universal tem as regras de administração dela e tem que ser seguido por quem está lá. Do mesmo jeito, a Igreja da Graça é assim sucessivamente. Cada pastor tem suas regras de administração. Tem que ser respeitada aquela regra. Isso não é doutrina de salvação. Regra é uma coisa, doutrina é outra. Eu estou combatendo doutrinas erradas. Por isso é importante você ler. Saber descobrir quem é quem. Continuando. Essa obra da carne chamada heresia tem um poder de destruição muito grande. Sendo assim, temos que vigiar para não cairmos no laço do inimigo. Se você estiver contaminado com essa obra, o Senhor Jesus quer te libertar, fazer de você uma nova pessoa. Se liberte. Talvez você esteja cheio de doutrina. Analise se o seu casamento não está cheio de doutrinas. Um dia eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa mencionava que determinado comportamento do marido, ela se sentia, desculpa a expressão, uma prostituta por determinados comportamentos do marido. Mas eu estava observando aquilo que o marido estava solicitando, não estava em momento algum ferindo a palavra de Deus. Mas ela já se sentiu uma prostituta, desculpa a expressão. Então o que acontece? O casamento daquela mulher, devido à religião, estava cheio de doutrinas. O casamento já estava aprisionado, travado. Tudo é pecado, não pode. Doutrina. Cuidado para você não ter doutrina na sua vida financeira. Doutrina errada, tem a doutrina certa. Vida financeira, você tem que devolver o seu dízimo. Você tem que fazer a sua oferta voluntária conforme Deus propôs no teu coração. É algo você com Deus a oferta. Não é a igreja que tem que falar quanto você tem que ofertar. O pastor pode até sim levantar alvos. Quem vai dar tanto, quem vai dar tanto, quem vai dar tanto. E aí o Espírito Santo individualmente vai ministrando em cada coração. Mas você tem que ter um cuidado para não achar que você é obrigado a fazer algo. Eu sou obrigado. Não. Eu sou obrigado a dar. Não. A sua fidelidade ao seu dízimo é a 10ª parte, você separa quando recebe seu pagamento. A sua oferta é conforme Deus propõe no seu coração. Agora você tem que ter uma vida de comunhão com Deus para saber quanto Deus quer que você oferte. E aqui eu finalizo com o meu telefone. Meu WhatsApp é 92 99185 2854. Próximo domingo daremos continuação. A pregação será sobre invejas. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, te agradeço, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa nos livrar das heresias, ensinamentos errados, distorção da Bíblia. E a pessoa pegar um versículo e falar que aquele versículo está falando algo, sem aquele versículo está falando algo. E em cima daquele versículo a pessoa criar uma doutrina de salvação. Pai, dê discernimento para o teu povo. Para que todos, sem exceção, obedeçam a tua vontade, a tua palavra. Multiplica as bênçãos sobre todos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.